para dominar a sua própria vida, você precisa muito mais de sabedoria do que de estudo. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria, sobre o comportamento de rebanho, sobre as coisas que nós somos muitas vezes levados pelas outras pessoas a fazer sem que a gente perceba e que podem prejudicar e muito a nossa vida e também a vida de toda a sociedade. Antes de começar a falar desse assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que se inscreva e acione o sininho também para você receber as nossas notificações. E se você gostar ou não gostar, depois deixe o seu like ou dislike, deixe o seu comentário, que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto também no final do vídeo. E aqui embaixo na caixa de informação eu deixo sempre os nossos contatos, o link do nosso site, todas as informações sobre as terapias que a gente realiza aqui no Desperte Seu Melhor, tá bom? Então depois você dá uma conferida aqui para você conhecer melhor. Agora vamos falar desse assunto que é algo que está muito vigente hoje na nossa sociedade. Nós estamos vendo muitas pessoas terem comportamentos que muitas vezes nem elas mesmas conseguem explicar. E isso está muito explícito, né? Porque hoje todo mundo tem um telefone na mão, então as pessoas estão sempre filmando e divulgando e falando sobre tudo isso. Então fica mais fácil da gente olhar e ter uma visão do comportamento humano. Eu, como trabalho com isso, né, sou terapeuta, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. E uma coisa que eu queria passar para vocês e que talvez ajude vocês a mudar a vida de vocês, a mudar esses comportamentos, a não se deixar ser levado pelo comportamento alheio, não se deixar ser influenciado e muitas vezes até destruir a sua própria vida por você estar permitindo que a atitude das outras pessoas determine aquilo que você vai ser. Tem uma teoria, que é chamada teoria da janela quebrada, que eu vou contar agora, que vai mostrar muito como o comportamento das pessoas, ele é muitas vezes levado pelo comportamento das outras. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa muito boa, mas quando você está numa situação de muito estresse, ou quando você está numa situação em que a maioria das pessoas está agindo de uma determinada forma, você acaba agindo daquela forma também. Essa teoria da janela quebrada diz o seguinte, que quando você tem, por exemplo, um galpão ali que está abandonado. Ele está abandonado há muito tempo, as pessoas passam ali na frente e veem que está sujinho, está abandonado mesmo. Mas ele tem umas janelas ali em cima de vidro e essas janelas estão intactas. Enquanto aquelas janelas estão intactas, todas as outras, enquanto uma, aliás, está intacta, todas as outras vão continuar intactas também. Aí passa uma pessoa ali na frente e joga uma pedra e quebra a primeira janela. Logo em seguida, todas as demais janelas também serão quebradas. Ou seja, teve alguém que teve aquela ação, uma só pessoa, passaram centenas de pessoas já ali, e uma só pessoa teve uma ação de quebrar a janela. Toda vez que outras pessoas passarem ali, elas vão ver aquela janela quebrada. E isso vai estimular que outras pessoas que têm vontade de fazer isso, que têm vontade de quebrar janelas, elas vão olhar e vão falar, já tem uma quebrada, vamos colocar as outras iguais. Então, se uma janela for quebrada, só que o dono lá falou, poxa, quebraram uma janela, ele for lá e já consertar, provavelmente ele vai ficar durante muito mais tempo sem que ninguém quebre nenhuma janela. E por que que isso acontece? Porque as pessoas elas têm uma tendência a copiar as ações que estão acontecendo em volta. E muitos dos sentimentos negativos que as pessoas têm, eles estão incubados, eles estão guardadinhos ali. E às vezes a pessoa não faz aquilo porque ela tem algum temor de ser julgada pela sociedade, né, de acontecer alguma coisa com ela, dela ser punida de alguma forma. Então ela não quer demonstrar aquele lado escuro, sombrio dela. Mas quando ela está numa situação onde aquele lado sombrio de uma outra pessoa foi demonstrado, fica mais fácil, né, de dar um gatilho e falar, opa, se as outras pessoas estão fazendo, eu posso fazer isso também. Então isso gera uma onda tremenda de coisas ruins que podem acontecer por aí. Por exemplo, se você estiver comentando ali numa postagem na internet, se você fizer um comentário e vierem algumas pessoas ali e elogiarem o seu comentário, a tendência que venham várias outras e também elogiem. E se vier alguém
e xingar, reclamar, falar o oposto daquilo que a maioria está falando, aquela pessoa vai ser escorraçada. A mesma coisa se você fizer um comentário e alguém for te xingar, se as próximas pessoas que vierem ali lerem aquele comentário que xingou e ela concordou com quem está xingando, elas vão ser estimuladas para xingar também. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam brigando ali na internet e geralmente tem uma pessoa sendo massacrada, 2 ou 3 defendendo e centenas, dezenas acabando com aquela pessoa. O que faz com que aquela pessoa seja oprimida e muitas vezes aquela pessoa tenha a sua voz calada, né? Embora ela possa até estar correta e as outras pessoas estarem erradas, mas ela vai ter a sua voz calada porque ela tem uma imensa maioria ali contra. A mesma coisa acontece, por exemplo, numa briga. Tem 2 caras discutindo, brigando, se xingando ali. Tá um colocando o dedo na cara do outro, mas ainda ninguém fez nada. Ninguém foi às vias de fato. Aí chega um engraçadinho atrás e dá um empurrão em um dos caras que está brigando. E aí ele esbarra no outro, o outro já acha que foi agredido. E aí os dois começam a se pegar. E quando eles começam a se pegar, muitas vezes outras pessoas que estão passando que não tem nada a ver com a situação, elas entram no meio e começam a bater, chutar. E às vezes isso chega numa situação até de ferir gravemente ou coisa pior aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa que estava passando, ela viu todo mundo está fazendo isso, então ela vai e faz também. Existem vários testes sociais que comprovam isso que eu estou falando aqui. Se você vê uma fila na rua e as pessoas começam a entrar na fila, você vai perguntar às vezes para quem está na fila, essa fila aqui é do quê? A pessoa não sabe, mas ela viu um monte de gente na fila, ela entrou na fila também. A opinião, por exemplo, a pessoa fica o dia inteiro vendo a televisão, ela tem a opinião que está na televisão. Então, se ela vê uma opinião divergente, ela não sabe nem por que ela tem aquela opinião, simplesmente foi colocada na mente dela. E ela defende aquela opinião, mesmo que não hajam argumentos. E se você dá um argumento diferente para ela, ela simplesmente diz que o seu argumento não é válido, mas ela não explica por quê. Porque ela não sabe por que ela tem aquela opinião. Esse é um comportamento que acontece por causa do inconsciente coletivo. As pessoas lá, desde os tempos mais remotos, né, elas sempre se uniram, sempre ficaram em grupos. É por isso que foram formadas as vilas, as cidades, né, as metrópoles e tudo mais, porque dá uma sensação, quando você está com outras pessoas ao seu redor, quando você está sendo amparado por outras pessoas, dá uma sensação de segurança. Antigamente, essa sensação de segurança, ela era real, porque muitas vezes essas pessoas precisavam mesmo se unir, porque tinha, né, animais, tinham uma série de coisas das quais elas tinham que se defender, às vezes de uma tribo vizinha, né, às vezes de um outro local que estava em guerra, enfim. Então, elas precisavam realmente se unir para poder se defender. Esse é um comportamento de massa. As pessoas vão ter a tendência sempre de seguir aquilo que está mais vigente, aquilo que a maioria está falando. Até porque elas sabem, elas se sentem ameaçadas se elas estão sozinhas numa situação. Então, por mais que todos estejam falando algo, todos estejam defendendo algo que é absurdo, se está todo mundo defendendo, vai ser muito mais difícil alguém ter a coragem de ir lá enfrentar aquela multidão inteira para poder fazer a sua ideia ser ouvida. Então, isso acaba calando as pessoas que têm pensamento divergente e faz também com que as pessoas muitas vezes sigam por caminhos totalmente errados. E aí elas acabam agindo de uma forma que é prejudicial não só para elas, mas muitas vezes até para toda a sociedade. E isso é muito fácil de fazer. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal também falando sobre essa manipulação da mídia. A mídia é que está determinando o pensamento das pessoas, não são mais as pessoas que decidem o que elas querem pensar. A mídia vai lá e fica repetindo uma coisa à exaustão, até que essa coisa se pareça verdadeira, e então ela já programou tanto as pessoas que a pessoa não vai mais questionar. Ela vai simplesmente defender aquilo que foi programado para ela. E isso é um grande problema para a sua prosperidade. Isso é um grande problema para você ser feliz. Isso é um grande problema para você conseguir conquistar coisas que a maioria das pessoas não conquistam. Se você tem já no seu inconsciente de que não dá para ser uma pessoa próspera, uma pessoa rica, porque isso não é para todo mundo, isso é difícil, o rico é mau, por exemplo, tá? Sempre falo bastante de prosperidade aqui porque é uma coisa que tá todo mundo buscando, tá? Mas
Se isso está no seu inconsciente, se a maioria das pessoas não está seguindo por esse caminho, se a maioria das pessoas não prospera, a maioria das pessoas passa dificuldade, a maioria das pessoas trabalha com o que não gosta, a maioria das pessoas é infeliz no relacionamento, mas não termina porque, se eu arrumar outro vai ser pior, isso faz com que você também pense que para você a realidade é essa. E quando você vira essa chavinha e você para de seguir esse comportamento massivo, primeiro, você não faz mais as coisas erradas. Por exemplo, você vê uma pessoa apanhando, você vai lá, sei lá, tentar separar. Se você não for capaz de separar, você vai chamar a polícia, você vai pedir ajuda de outras pessoas para acabar com aquilo. E não sem saber o que está acontecendo, ir lá e chutar também e ferir aquela pessoa que você nem sabe quem é e você nem sabe o contexto que estava acontecendo. Ou às vezes você até pode saber uma parte do contexto, mas você não sabe tudo, você não sabe quem é aquela pessoa. Se ela tem pai, se ela tem mãe, se ela tem filhos, se ela é uma pessoa de bem e às vezes perdeu só a cabeça ali naquele momento, e você vai lá agredir aquela pessoa. Então quando você tem essa consciência, você pode ter total controle sobre aquilo que você está fazendo. E aí você não age mais impulsivamente, você não faz mais bobagem, você não deixa mais as outras pessoas, por mais... mas aqui a maioria está pensando assim. Por mais que a maioria esteja pensando daquela forma, você não vai pensar igual. Você vai pensar pela sua cabeça, pela sua ordem lógica, por aquilo que você sente realmente. Isso é sabedoria. Porque você agir de acordo com a maioria não é sabedoria. Isso é comportamento massivo, é comportamento de massa. E será que a maioria está realmente pensando no melhor? Será que a maioria não foi adestrada, não foi treinada para pensar daquele jeitinho quadradinho, para que aqueles que as dominam possam continuar dominando? Eu vejo as coisas muito desse patamar. E eu percebo que desde que eu parei de ter pensamento massivo, de acreditar nas coisas que qualquer pessoa fala, e eu fui olhar com os meus próprios olhos, eu fui usar o meu próprio raciocínio lógico, as minhas próprias pesquisas para formar a minha opinião, no lugar de, mas esse artista falou isso, a televisão falou isso, o especialista tal falou isso, mas tem especialistas que falam o oposto do que aquele especialista falou. Quem será que está correto? Então eu vou pesquisar um pouco mais, eu vou ver quais são os argumentos que são mais válidos, que eu entendo como mais verdadeiros. E aí eu vou formar a minha opinião, e aí essa opinião vai ser embasada. Não vai ser um comportamento massivo. Eu não quero ser somente mais uma pessoa que passa e vê a janela quebrada e quebra a janela também. Eu quero ser uma pessoa que olha para a janela quebrada e pensa, por que a janela está quebrada? O que eu posso fazer para que essas janelas não continuem sendo quebradas? O que eu posso fazer para mudar esse comportamento da sociedade? O que eu posso fazer para ajudar as outras pessoas a mudarem esse comportamento e a se ajudarem, a crescerem, a prosperarem? Muitas pessoas acham que não tem lugar para todo mundo, mas quanto mais pessoas prósperas tem, mais pessoas prósperas tem. Essa é a realidade do universo, porque o universo ele é ilimitado. E tudo aquilo que a gente atrai. Então se você pensa que o universo é limitado, você vai atrair limitação. Se todas as pessoas não pensassem que o universo é limitado, todas elas atrairiam também a riqueza, a prosperidade, a felicidade. Mas elas pensam o oposto, elas pensam mais naquilo que de ruim o ser humano tem. Até porque é só isso que as pessoas estão propagando. Quando alguém faz algo de bom, quase ninguém vai lá e fala, nossa, olha que bonito, essa pessoa fez isso de bom. E muitas vezes até são condenadas. Por exemplo, às vezes uma pessoa vem e faz uma doação. E aí ela vai lá e fala, olha, eu fiz essa doação aqui, façam doações também. Ela na verdade está dizendo que ela doou, não para aparecer, para dizer, estou fazendo essa doação aqui, quero dizer que eu sou bom, quero me aparecer. Nem sempre é por isso. Às vezes tem gente que faz para isso. Mas nem sempre é por isso. Às vezes é somente para que as outras pessoas vejam e se estimulem também a doar. Mas a gente não pode falar que doou, porque senão a gente não está sendo humilde. Na verdade, depende de quem está ouvindo. Depende da mentalidade daquela pessoa que está vendo a informação. Às vezes, se ela não tem condição de doar, ela pode ficar meio milindrada e falar assim, essa pessoa tem dinheiro para doar e eu não tenho, então eu vou aqui dizer que essa pessoa está querendo se aparecer. Enquanto outras pessoas podem falar, nossa, eu não tenho dinheiro para doar, mas que bom que tem alguém doando, vou compartilhar aqui para ver se outras pessoas doam também. Olha a diferença do pensamento, né? Enquanto, às vezes, aquela pessoa podia até estar fazendo para se aparecer, mas mesmo ela fazendo para se aparecer, é uma coisa boa, se você olhar com olhos bons. Ela fez só para se aparecer, mas eu vou divulgar mesmo assim, porque vai que mais pessoas doam. Né? Então a gente precisa
parar com esse comportamento massivo, porque ele é extremamente prejudicial e ele vai, sim, destruir a nossa sociedade se ele continuar. Né? As pessoas têm que lutar, sim, mas pelas coisas boas. Lutar pela liberdade, lutar pela felicidade, lutar para ajudar o próximo. E não lutar para que as coisas fiquem cada vez piores. Ir lá e ficar arrebentando com uma pessoa que às vezes está só dando uma simples opinião. E que muitas vezes pode não ser incorreta. Às vezes é você que está equivocado, que está seguindo ali as massas. Então a gente precisa ter um pouco mais de discernimento. E isso não é só para evitar briguinhas na internet, tá? Isso é para melhorar a sua vida também. Quando você consegue ver o lado bom de todas as coisas, você consegue também atrair as coisas boas para você. E eu falo que isso parece até história, mas não é. Eu tinha esse pensamento, né, conforme eu tô dando um exemplo aqui, eu tinha esse pensamento de que as pessoas, a maioria era má, que quem tinha dinheiro só podia ter feito alguma coisa errada, e quando eu consegui virar essa chavinha, eu percebo que as pessoas hoje, elas chegam perto de mim para me ajudar, sempre. Tudo aquilo que eu tô buscando, às vezes a pessoa aparece e me oferece, eu nem pedi ainda. Né? E tá acontecendo isso muito recentemente. Depois eu vou contar um pouco mais dessa história aqui para vocês também. Mas tenho a certeza que se vocês começarem a olhar para dentro de si, no lugar de seguir o comportamento de massa, no lugar de ir brigar, bater, xingar e diminuir as outras pessoas, você for lá e se você quer realmente rebater aquilo, rebata com educação, deixa a pessoa passar o argumento dela e coloque as duas ideias juntas e fale o que faz mais sentido para mim. É assim que você vai conseguir encontrar uma resposta das coisas. Isso é sabedoria popular. Muitas vezes as pessoas acham que elas precisam ter estudo, que elas precisam fazer uma faculdade. Não, elas precisam só ter sabedoria. E a sabedoria é saber avaliar cada caso, ao invés de simplesmente seguir as coisas porque todo mundo está fazendo. Como dizia a sua mãe quando você era criança, você não é todo mundo. Então, procure ser você e não ser o comportamento que a maioria das pessoas está tendo. Não é porque estão te acusando de alguma coisa que você é aquilo que estão te acusando. Muitas vezes aquela pessoa só está dizendo isso justamente porque ela segue o comportamento massivo, ela segue a boiada. E você não precisa ficar com raiva daquela pessoa. Você pode tentar até instruí-la, tentar até dar uma informação, ou simplesmente deixe ela lá com o pensamento dela, mas não seja você a pessoa que vai ter esse comportamento massivo, porque isso vai prejudicar a sua vida, e se você conseguir mudar isso, você pode ter certeza que você vai começar a atrair muito mais pessoas que também pensam da mesma forma, e que ao invés de te malhar e de acabar com você, elas vão te ajudar. Mesmo que elas discordem de você, elas vão te ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui, comentar, dizer o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.